Você pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por podermos estar reunidos em Teu nome. Nós queremos, de alguma forma, como eu disse semana passada, dar continuidade. Quantos aqui lembraram de ler o livro de Colossenses? Misericórdia. Amém? Quantos leram? Amém? Glória a Deus. Se você não leu, leia. A palavra de Deus é alimento para nós. E nós precisamos nos alimentar. Muitas pessoas só se alimentam da palavra quando vem ao culto. Isso é muito ruim. Quantos aqui consegue comer uma vez por semana? Apenas. Não dá. Se você comer uma vez por semana apenas, você vai ficar doente. Eu disse a semana passada que nós vamos falar. Nós falamos na semana passada sobre o livro de Colossenses, sobre a carta que Paulo escreve à igreja de Colosso, uma igreja nova que tinha sido aberta através das pregações de Paulo. Não foi Paulo que foi lá e inaugurou aquela igreja, mas nós lemos Paulo escrevendo para a igreja, dando instruções para eles. E nós vamos continuar falando sobre isso, sobre aquilo que é o centro da carta de Paulo aos Colossenses, que é Cristo. Cristo é o centro. E Paulo vem dizer para esta igreja, algo que nós compartilhamos na nossa célula, sobre a importância de nós entendermos isso, de nós entendermos que Cristo deve ser o centro da nossa vida. A importância que nós precisamos dar a esse fato que pode mudar a nossa história. Sabe, nós vivemos em tempos difíceis, onde muitas coisas querem ser o centro da nossa vida. Ontem eu estive participando da célula dos adolescentes, foi bem, foi poderoso. E os adolescentes estavam compartilhando sobre algumas coisas que acabam sendo o centro da vida deles. E nós, como adultos, não é diferente. Muitas coisas querem lutar contra aquilo que de fato deveria ser o centro da nossa vida. São os nossos afazeres, muitos são o celular, é o trabalho, é a esposa, é o filho. Muitas coisas querem se tornar o centro da nossa vida. Só que nós precisamos entender, para nós cumprirmos o propósito, como nós falamos a semana passada, a nossa vida, nós precisamos colocar Cristo no lugar dele. E o lugar de Cristo é o centro. Fala para uma pessoa do seu lado: Cristo deve estar no centro da sua vida. Aleluia. Isso é muito importante. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do 24 ao 29. O tema da nossa palavra de hoje é Cristo em nós, a esperança da glória. Repita comigo: Cristo em nós, a esperança da glória. Glória a Deus. Vamos ler o que Paulo diz aqui, a partir do verso 24. O texto diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Aleluia. Paulo está escrevendo aos Colossenses, como nós já dissemos, para que eles pudessem entender a importância de Cristo na vida da igreja. E nós sabemos que, como nós falamos a semana passada, que a igreja estava passando por um processo de crescimento, e em meio a esse processo de crescimento, o legalismo, o achar que estavam acontecendo coisas por conta de merecimento, ou ainda pior do que isso, o misticismo, o ascetismo, estava entrando na igreja. Então as pessoas estavam acrescentando coisas
aquilo que era para ser apenas Cristo na vida deles. Então as pessoas deixavam com que coisas estivessem ocupando o lugar de Cristo. E Paulo escreve para a igreja, e quando ele escreve esta carta aos Colossenses, ele quer afirmar para a igreja o senhorio e a suficiência de Cristo. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos revelação. Uma vez eu estava estudando, ouvindo alguém falar determinado assunto. Se nós queremos que aquilo tenha clareza na nossa mente, que nós possamos entender o assunto, nós precisamos ouvir pelo menos 6 vezes sobre esse assunto. Pelo menos 6 vezes. Estudar, refletir, absorver, pelo menos 6 vezes nós precisamos disso. E nós queremos nesses dias que Cristo traga revelação ao seu coração da importância de Cristo, mas não apenas da importância, da suficiência. Cristo é suficiente. Repita comigo: Cristo é suficiente. Isso é importante. Foi importante para a igreja de Colosso e é importante para nós hoje. Nós entendemos que Cristo é suficiente. Nós não precisamos de mais nada a não ser Cristo. Então eu não preciso mais orar. Eu não preciso mais vir à igreja. Eu não preciso mais vir à célula. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando Cristo é o centro da sua vida, quando Ele é suficiente para você, tudo que você vai fazer vai girar em torno de Cristo. Eu não venho para a igreja para ser abençoado. Eu venho para a igreja porque eu sou abençoado. Eu não venho para a igreja porque eu preciso de uma bênção, eu preciso de um milagre. Eu venho para a igreja para compartilhar da vida de Cristo que está aqui comigo, com os meus irmãos. Amém, igreja? Amém. Por que nós viemos para a igreja? Porque nós somos uma família. Amém? Olha para a pessoa do seu lado, vê se ele é da sua família. Está do lado do marido, da esposa é fácil, né? Nós somos a família de Cristo. Cristo morreu pela igreja. E é importante nós entendermos isso. Mas, irmãos, nós precisamos ter revelação da suficiência de Cristo. E aí, ontem, falando novamente sobre a célula, fiquei muito feliz de estar lá. Fazia tempo que eu ainda ia nas células de jovens, adolescentes. E foi feita a Tamires fez a edificação e foi bênção, e ela fez uma pergunta, pediu para que eles fizessem uma classificação de quanto que Cristo era o centro da vida deles, de 1 ruim, 2 bom e 3 muito bom, era isso? Ou 2 regular? Alguma coisa assim, né? E aí eles começaram a avaliar, todos eles, foram sinceros, isso é muito bom. E nós precisamos fazer essa avaliação na nossa vida. Qual é o lugar que Cristo Ele ocupa na minha e na sua vida? Porque isso é o que vai fazer a diferença para nós no nosso dia a dia. É isso que vai trazer vitória ou derrota para nós. E o trecho que nós lemos aqui, o objetivo desse texto é responder uma pergunta: como que a fé em Cristo Jesus tem atuado na sua vida? Será que Jesus tem sido suficiente para você? Será que você tem sido satisfeito por Deus? Ou se você acha que está faltando alguma coisa, e aí você começa a buscar em coisas, eu preciso fazer mais alguma coisa, porque se Cristo não for suficiente, você vai viver uma vida frustrada. E aí quando nós pensamos na natureza, nós falamos na semana passada também sobre as heresias, e nós vivemos em um tempo de heresias. Quantas heresias? Semana eu mandei um vídeo no nosso grupo de líderes, sobre um bispo, que ele estava num programa de TV, e aí ele estava orando por um copo de água. Olha só, irmãos, eu fiquei chocado. E aí ele falou: pega um copo de água aí, mas se você não tiver água na sua casa, você pode pegar o copo de pinga, você pode pegar o copo de cachaça, você pode pegar o copo de vinho, nós vamos orar e Deus vai abençoar. Se a pessoa não tiver água na casa dela, vai ter o quê? Olha só, irmãos, olha o tamanho da heresia. Eu já acho que já é muito avançado você precisar orar por um copo de água. Agora, perceba como que o ser humano, ele está necessitando de coisas tão vazias para preencher um lugar que deveria ser de Cristo. E aí a pessoa vem para a igreja esperando de alguém, ou de uma pessoa, ou de um movimento, ou de um objeto,
que traz uma bênção para ela, sendo que Cristo morreu, e quando Cristo morreu, nós recebemos dele tudo o que nós precisamos. Você não precisa de um lenço, você não precisa de um copo de água, você não precisa de nada, porque você tem Cristo. Fala para a pessoa do seu lado, você tem Cristo. E aí completa para ele. Se você tem Cristo, você tem tudo. Amém, igreja? Então nós percebemos em nossos dias o crescimento das heresias, das igrejas que estão perdido o foco. E aí as pessoas vão para a igreja, não por conta de Cristo, mas por conta de uma pessoa, de um super homem, um super pastor, ou um super ministro do louvor, ou uma banda maravilhosa, onde os músicos são muito bons, e as pessoas vão para a igreja por isso. Perdem o seu tempo, porque isso tudo é madeira, feno e palha. Nós precisamos entender, Cristo deve ser suficiente para nós. Isso não significa, volto a dizer, que você não deva vir à igreja, mas você deve vir com o objetivo correto, com a mentalidade correta. Porque muitas vezes nós vemos as pessoas dizendo que para que você receba a bênção, você precisa dar algo. Pessoas vendendo bênção, pessoas vendendo algo que Deus nos deu de graça. Você não precisou pagar pela sua salvação, e você não precisa pagar pela bênção de Deus na sua vida, amém? Ela é de graça. Você pode ser abençoado de graça. O favor do Senhor, a graça do Senhor está sobre nós. Então nós só precisamos entender isso. Deus não está limitado a um homem, a uma mulher, como eu disse, a um ministério de louvor. Deus não está limitado a essas coisas, e muitas vezes nós limitamos. Nós achamos que só vai acontecer naquele lugar, nós achamos que só vai acontecer se for dessa maneira, e nós queremos colocar Deus no nosso processo, e aí Cristo deixa de ser o centro. Tá, entenda, eu não sou nem um pouco contra a campanha, tá? Acho que muitas vezes as campanhas são necessárias na igreja para trazer uma sensibilidade para as pessoas perceberem Cristo. Mas aí a pessoa faz a campanha da cura, então é 7 semanas da cura. Então você está limitando o poder de Deus e atuar naquela semana, naquelas 7 semanas da cura. Aí depois das 7 semanas da prosperidade. Então você vai ter 7 semanas para ser próximo. Mas se Deus quiser te fazer próximo na semana da cura? Não, essa semana é da cura, não tem prosperidade. Então você limita Deus. Deus é ilimitado, ninguém pode. Nós queremos colocar Deus numa caixa e falando, Deus, faz dessa maneira agora, daqui um mês o Senhor vai fazer dessa maneira, e depois você vai fazer dessa, porque o controle está sobre nós. Isso não é a igreja de Cristo. Amém, igreja? Amém. Nós não devemos viver baseado em campanhas, nós devemos viver nossa vida baseada em Cristo. Nós teremos 21 dias poderosos de jejum. Amém? Amém. Mas por quê? Porque nós queremos estar mais sensíveis a Cristo. Nós não queremos prometer nada para você, a não ser que você vai ser cheio de Cristo. Eu não quero te prometer que você vai ter uma porta de emprego, que você vai ser curado, mas eu tenho certeza que se você estiver em Cristo, todas essas coisas vão acontecer na sua vida. Amém? O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 1, ele escreve talvez uma das mais poderosas afirmações do Novo Testamento. Ele diz, Cristo em nós, a esperança da glória. E Paulo, ele irá dizer como essa esperança da glória, que vem em Cristo, opera na vida da igreja. E aí nós vemos aqui Paulo, nesses versículos que nós lemos, ele testemunhando de uma maneira muito simples, muito natural, mas de uma maneira intencional, porque Paulo era muito inteligente, muito sensível às direções de Deus, mas ele mostra para as pessoas algumas características para a igreja de Colossos dessa esperança da glória, que ele, Paulo, tinha, e que essa esperança era muito maior do que outras esperanças naturais. E nós vemos Paulo falando sobre 3 características que eu quero falar com vocês para nós orarmos e recebermos uma revelação do Senhor sobre Cristo ser o centro, sobre ver uma vida cristocêntrica. E nós vemos 3 características nesses versículos que nós lemos. A primeira característica dessa esperança da glória de Paulo é a alegria de Paulo. Alegria independente da circunstância. Olha só o que Paulo diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Versículo 24.
Em algumas versões, agora me alegro nos meus sofrimentos e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha só que interessante, irmãos. Paulo, ele começa discursando, começa dizendo aqui no versículo que nós lemos, que ele se alegra pelo sofrimento. Isso não é usual nos nossos dias, né? Nos nossos dias nós vemos pregações onde se você sofre é porque você está com algum problema, está em pecado, você deixou de dar o dízimo, de ofertar, tem alguma coisa errada, é demônio, porque você não pode sofrer. Mas só que o que nós vemos Paulo dizer aqui é que ele sofre, mas ele sofre e ele tem alegria no sofrimento, porque ele entende que esse sofrimento está trazendo vida para a igreja de Deus. Ele entende que o sofrimento que ele está tendo naquele momento é algo que vai trazer Cristo para a vida das pessoas. Ele diz: eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês, igreja, e preencho o resto das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo, mais do que ninguém naquele tempo, ele sabia o que ele precisou abrir mão para viver uma vida com Cristo como centro. Paulo era alguém que tinha status, que tinha posição, era muito sábio, e ele fala que considera tudo aquilo como esterco para viver a vida de Cristo, para que Cristo fosse o centro da vida dele. E muitas vezes nós não entendemos que o sofrimento que nós passamos neste tempo vão trazer para nós um peso de glória, como diz a palavra de Deus, e nós não conseguimos ter revelação da vontade de Deus para nós no tempo de sofrimento. Mas Paulo diz: eu me alegro nos sofrimentos. Ao invés de olhar com tristeza para tudo aquilo, ele olha com alegria. Alegria por quê? Por conta de apanhar, por conta de passar necessidade? Não, por conta de sofrer pelo Evangelho. Como eu disse, não é usual nos nossos dias alguém sofrer pelo Evangelho. O Evangelho tem trazido para as pessoas, o Evangelho, riquezas, bem-estar. Falar que alguém precisa sofrer pelo Evangelho é querer que a pessoa saia pela porta da igreja. Eu não quero sofrer, mas entenda, para que Cristo seja formado na vida de alguém, você vai ter que sofrer por aquela pessoa, você vai ter que orar por ela, jejuar por ela, padecer por ela, você vai ter que chorar por ela. É importante nós entendermos, para que Cristo seja formado na vida das pessoas, deve haver sofrimento. E Paulo diz: eu me alegro, porque quando eu sofro, Cristo é formado na vida de vocês. Olha que precioso. Essa é uma das características da esperança da glória de Paulo em Cristo. Olha só o que ele diz: porque a vós vos foi concedido, escrevendo uma outra carta, ele diz: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Por isso que Paulo, ele lembra da sua relação com o Evangelho, ele lembra que ele é um ministro, ele é um servo. Paulo, ele constantemente afirma a sua posição de humildade. Eu estava ouvindo uma palavra essa semana de um pastor, ele falou algo que chamou minha atenção e trouxe uma revelação nova no meu coração sobre a vida de Paulo. E eu estava indo trabalhar, foi na sexta-feira, até chorei no carro, pensando em Paulo. Vocês sabem, eu já falei isso, a admiração que eu tenho por Paulo. E há um episódio na vida de Paulo, onde Paulo e Silas são açoitados. Vocês lembram disso? Quando já leram sobre isso? Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho e eles foram açoitados. E a Bíblia diz que Paulo não falou nada. Eles apanharam, tomaram várias chicotadas. E quando ele terminou de apanhar, ele pegou e falou para aqueles que estavam açoitando ele: eu sou romano. E aí eles pegam e falam: não. Aí eles ficam assustados, porque o romano não podia apanhar de ninguém. Ele tinha direito como romano. E aí Paulo, só depois que ele apanha, ele pega e ele diz que é romano. E aí esse texto passou desapercebido de mim. Mas por que Paulo não falou isso antes? Sabe por que Paulo não falou isso antes, irmãos? Ele não estava sozinho. Se ele estivesse sozinho, talvez ele falaria: calma aí, ninguém vai me bater, eu sou romano. Só que ele estava com Silas. E Silas não era romano, Silas era judeu. Se Paulo falasse: eu sou romano, antes de apanhar, Silas ia apanhar sozinho.
Mas só que Paulo amava Silas, eles estavam juntos na batalha, e por isso ele não falou nada, ficou quieto. Eles apanharam juntos, ele não quis poupar a sua pele, porque ele amava a vida de Silas. A obra de Deus sendo feita pelos dois, ele não achou que tinha o direito. Irmão, você é poderoso demais, eu não sei se isso queima no seu coração, não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Paulo, ele se preocupava com o seu irmão. Se ele vai precisar sofrer por causa do Evangelho, eu vou sofrer também. Eu estou junto com ele nisso. Paulo entendia a importância da cumplicidade que ele tinha com Silas em não se livrar de algumas chicotadas, mas sofrer pelo Evangelho, para que ninguém pudesse falar para ele: tá vendo? Olha lá, ó, na hora de apanhar não quis apanhar, mas na hora de ser glorificado, ele quer levar as glórias. Não, Paulo estava disposto a sofrer alegre. Paulo estava disposto a sofrer alegre por causa do Evangelho do Senhor. Isso é graça. A graça que Paulo carregava, a graça que Paulo transmitia, era uma graça com alegria. Paulo sofreu muito, irmãos. Paulo foi preso, ele diz, passou necessidade, foi açoitado, ele passou por muitas dificuldades, mas ele era alguém alegre. Na condição de servo, Paulo não deixava de fazer a vontade de Deus. Paulo diz que a palavra do Senhor tem sido conhecida pela igreja, que é o corpo de Cristo, e que isso estava sendo feito por ele, com sofrimento, porém com alegria. Paulo era alegre por sofrer pelo Evangelho do Senhor, e isso é uma das características da esperança da glória de Paulo. Segunda característica, a palavra de Deus. Verso 26 diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Olha só que interessante, Paulo ele continua falando da palavra de Deus, e ele chama a palavra de Deus de mistério. E é interessante aqui que existe uma ênfase aqui entre o que era antes e o que era agora. Por quê? Porque no Antigo Testamento era mistério, não havia revelação. E Paulo diz que o mistério que esteve oculto pelos séculos dos séculos, agora se manifestou aos seus santos. Deus manifestou, Deus demonstrou, Deus se revelou. O mistério do amor, da graça, do favor, do plano de salvação de Deus foi revelado através da palavra. Cristo era a palavra encarnada, o verbo encarnado foi revelado. E Paulo diz que esta palavra que é viva, que é eficaz, esta palavra que estava oculta no Antigo Testamento e agora está escancarada para a igreja, ela tem poder. Esta verdade que a Bíblia diz que Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, esta verdade está totalmente revelada, e nós precisamos entender isso. Isso não era só para os judeus, isso não era só para os gentios, isso era para todos, inclusive eu e você, amém? Então, se antes no Antigo Testamento existia um povo especial, que foram os judeus, nós vemos no Antigo Testamento Deus tratando os judeus de maneira diferente, Deus tratando os judeus de uma maneira especial. Mas hoje Deus também tem um povo especial, Deus tem um povo que Ele trata de uma maneira diferente, e esse povo é a igreja. Fala para a pessoa do seu lado: esse povo é você. Aleluia, aleluia. Antes a palavra de Deus era a lei, mas agora a palavra de Deus está manifestada plenamente em Cristo. Cristo é a palavra, Cristo veio para nos dar revelação da sua palavra. A palavra de Deus se tornou manifesta, porque Cristo foi manifesto e revelado ao seu povo. Aquilo que no Antigo Testamento se falava por meio de símbolos, de tipos, de imagens, tudo se cumpre no mistério de Deus. Qual é o mistério? Cristo. O mistério que estava oculto foi revelado, e nós aprendemos, temos revelação disso através da palavra de Deus. Isso nos faz lembrar do quê? Do plano de Deus, o plano perfeito. Deus tinha um plano perfeito para nós. Existe uma intenção e uma ênfase nesse versículo que nós lemos.
Quais são as expressões? Manifesto aos seus santos e quis dar a conhecer. Deus quis manifestar e dar a conhecer a nós o amor, a graça e o seu favor. A palavra de Deus está à minha e à sua disposição. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, ao qual Deus quis dar a conhecer. Hoje eu e você temos o conhecimento através do Espírito Santo de Deus, porque Deus quis dar a você. Não é nós que conseguimos por esforço próprio, é Deus que nos dá. Repita comigo, é Deus que nos dá. É Deus, não é você, não sou eu. Deus nos dá o conhecimento, aquilo que era um mistério foi revelado. Cristo em nós, Ele é suficiente. Aleluia. E a terceira característica dessa esperança da glória, o texto diz que ela é rica, as riquezas da glória deste mistério. Olha só o que diz o versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Perceba, irmãos, as respostas ao efeito da afirmação de Cristo em nós, conhecer a Cristo assim como Ele é, enquanto única verdade, sem nenhum acréscimo, sem nenhum legalismo, sem nenhuma religiosidade. Isso produz uma esperança em nós, porque sabe, nós não iríamos dar conta de fazer algo para receber. Será que você, se fosse para você merecer a salvação, será que você iria conseguir merecer? Eu não daria conta. Eu não sei se você, talvez tenha alguém aqui que se acha muito bom e acha que daria conta, mas eu quero te dizer, nenhum ser humano daria conta de receber a salvação pelos seus esforços próprios. Por isso ela é rica. A salvação em Cristo, ela é rica. Nós temos uma esperança que é rica, uma esperança que por si só ela é rica e preciosa. Há um valor. Eu sempre digo, a salvação ela é de graça. E nós não podemos baratear ela. Eu sempre digo para as pessoas, não barateie a graça. Ela é de graça, mas ela custou um alto preço. Ela é rica, ela é preciosa. Você não encontra ela em qualquer lugar. Não é todos os caminhos que te levam até Cristo. Não é qualquer pessoa que pode te dar salvação. Só Cristo salva. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir até Deus se não for por mim. Cristo é suficiente para nos dar salvação. Essa salvação é rica, essa salvação é preciosa e ela é gratuita. Ela é de graça. Você não precisa pagar, você não precisa se justificar. Tem pessoas que dizem, eu estou pagando pelos meus pecados, ou eu estou comendo pão que o diabo amassou, ou coisas desse tipo. Entenda, não tem nada a ver com isso. Você não pode pagar pelos seus pecados. Pagar pelos pecados significa morrer, e você não morreu, e você não morre toda vez que você peca. Hoje você não morre mais, você pode se distanciar de Deus, porque o pecado ele produz um abismo entre nós e Deus, mas o seu pecado já foi pago por Cristo na cruz. Cristo já pagou pelo seu pecado de ontem, de hoje e de amanhã, todos os pecados. Então eu posso pecar? Não é isso. Isso não é graça, isso não é ter revelação da graça. Nós devemos ter em mente que foi porque Cristo quis nos dar, é que nós temos. Você não consegue sozinho, não é pelo seu esforço, não é pelo seu trabalho. O trabalho nosso, que é o mais difícil. Hoje eu estava conversando com a minha avó vindo para cá, e a irmã Conceição disse, nossa, que privilégio, estamos indo para a igreja com o pastor. O privilégio é meu sempre. Mas minha avó dava, a parte mais difícil para nós é nós descansarmos no Senhor. Porque nós sempre queremos fazer algo para merecer. Nós sempre achamos que nós estamos em dívida. Você não está em dívida com Deus. Ele já pagou o preço para ter vida com você. Você não está fazendo nada. Porque se você precisasse, você não ia dar conta. Você só precisa descansar e confiar nele. Ninguém conseguiria se salvar por si mesmo, mas Cristo fez isso. Por isso Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso que Paulo diz para eles,
Cristo, um mistério que estava oculto pelos séculos e gerações, hoje ele está revelado. Cristo em você, não é você fazendo, não é você merecendo, não é você cumprindo algo, não, é você confiando na suficiência de Cristo na sua vida. A nossa perfeição não está em fazermos coisas perfeitas, está em confiarmos em Deus. Não é ser perfeito para este mundo, não é ser melhor para este mundo, ou qualquer coisa relacionada a um sistema religioso, não! A condição para você ser perfeito é você estar em Cristo, porque Cristo é perfeito. Ah, eu não consigo ser perfeito. Claro, você está tentando sozinho, mas agora quando você está em Cristo, você é perfeito, porque Ele é perfeito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então nós precisamos entender a suficiência dEle. Paulo diz que essa eficácia que atuou poderosamente na vida dele, essa obra de santificação que o Espírito Santo de Deus aplica em nós, não para, como eu disse, sermos perfeitos para o mundo, mas conformados, perfeitos, santificados para Cristo. Sabe, irmãos, é tempo de nós pararmos de nos esforçarmos para pessoas do mundo. É tempo de você querer, é tempo de você parar de querer provar algo. Sabe, tem pessoas que têm vivido uma vida de frustrações, que está tentando sempre provar algo para alguém. Você não dá conta. Nós não damos conta de provar algo para ninguém. Nós precisamos estar em Cristo. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Esteja em Cristo. Quando Deus olhar para você, se você estiver em Cristo, Ele vai te ver uma pessoa perfeita. Mas quando eu saio de Cristo, é só fracasso, só derrota. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Cristo é suficiente. Qual é a sua área de dificuldade? Põe Cristo nisso. Ah, pastor, eu tenho um problema financeiro. Põe Cristo nisso. Ah, pastor, eu tenho um problema de saúde. Põe Cristo nisso. Ah, pastor, eu tenho um problema de relacionamento com as pessoas. Põe Cristo nisso. Ah, eu não consigo amar o irmão. Falta Cristo. Porque se tiver Cristo, você vai amar todo mundo. Amém? Falta Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Quando nós entendermos isso, quando nós aprendemos essas verdades cristocêntricas, eu acredito que a primeira coisa que vai acontecer é que nós vamos entender que vale a pena todo o sofrimento que nós vamos ter aqui nesta terra por conta de Cristo. O que nós vemos é que as pessoas na primeira dificuldade abandonam Cristo. O primeiro problema, já não querem mais Jesus. Primeira coisa, quando alguém está passando por uma dificuldade, é sair da igreja, como se Jesus fosse culpado dos problemas dela, como Jesus fosse o responsável por aquilo que ela está passando. Mas nós precisamos entender, todo sofrimento, toda perseguição, todo momento de dificuldade que você for passar nessa terra, vai valer a pena se Cristo estiver com você. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Perceba, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Por isso que Paulo vivia alegre, não importava a dificuldade. Se ele estivesse com Cristo, ele sabia que toda dificuldade estava produzindo para ele um peso de glória muito excelente. Nós também precisamos lembrar algo muito importante, que se não fosse a ação de Deus em nossas vidas, para que nós pudéssemos conhecer a Cristo, nós estaríamos perdidos. Foi Deus que agiu. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que nos convence. Nós ouvimos pessoas falando: não, ainda é muito cedo, um dia eu vou, eu sei que esse é o caminho. Eu sempre falo, a pessoa ela acha que ela tem esse poder, mas se Cristo não a convencer, se Cristo não entrar nesse negócio, ela nunca vai ter um encontro com Cristo. É Cristo quem nos atrai para Ele. Foi Cristo quem te atraiu, não foi você, não foi pelo seu esforço. Muitas vezes você até tentou, mas nunca deu certo. Mas quando você foi atraído por Cristo,
você se apaixonou por Ele, porque Cristo é irresistível. Cristo é irresistível. Aleluia! Quando nós entendemos que é tudo por Cristo, isso nos leva a levar uma vida humilde, uma vida de dependência, uma vida sem soberba, sem ego, sabe, reconhecendo que se Deus der, Ele é bom, se Ele não der, Ele continua sendo bom, mas que isso aí não tem nada a ver conosco. Como nós louvamos agora, como nós louvamos, tem tudo a ver com Ele. Não é porque nós merecemos, não é porque nós fomos bonzinhos esse mês, não é por isso, é porque Ele nos ama, e por isso nós devemos nos apegar à esperança da glória. Há uma consequência em você depender de Cristo, a graça de você viver uma vida, não em função de você, mas em função e a serviço de Cristo, de sermos perfeitos nele. Isto há um favor do Senhor, isso nos traz esperança, como uma luz que ilumina o nosso caminho, e que nunca se apaga. E essa esperança, ela é revelada através da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como é difícil você andar no escurão, né? Ontem eu estava fazendo algumas coisas aqui na igreja, e aí já estava noite já, e aí eu apaguei as luzes, falei, vou apagar a luz para sair. Irmãos, é horrível. Diga o irmão Elson, né, irmão? Vou contar agora. Irmão, se você andar no escuro, você só vai sofrer, mas Jesus é luz para a sua vida. Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho. Quem está em Cristo, a Bíblia diz, jamais andará em trevas. E como é bom você ter luz. Você tem a luz, Jesus é luz. Uma luz que nos orienta, uma luz que direciona a nossa vida, uma luz que faz nos entender o quanto nós somos limitados e dependentes dele. Tudo isso para que no fim nós possamos receber dele. Nós vamos receber dele, irmãos. É do Senhor que nós vamos receber o galardão. A esperança da nossa vida não está em coisas naturais. A nossa esperança está em Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Não é por força, não é por poder nosso, mas pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. Para que tudo esteja submetido a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias a Ele. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Sabe, nenhum elogio que você possa receber, nenhum prêmio que você possa receber nessa terra, nada vai se comparar com aquilo que Cristo vai te entregar na eternidade. Nós estamos querendo receber algo. Você está querendo receber algum prêmio de pessoas, reconhecimento de pessoas? Se preocupe com o reconhecimento de Cristo, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Queria que vocês colocassem de pé, por favor. Qual é o lugar que Cristo tem ocupado na sua vida? Sabe, igreja, isso é muito importante nós refletirmos sobre isso. E ontem, quando foi falado isso na célula, eu fiquei pensando sobre isso. Porque muitas vezes nós vivemos no automático. Qual é o lugar? Cristo é o centro. Cristo é o centro da sua vida, do seu coração. Você tem dependido de Cristo? Se fosse para você fazer uma classificação, como foi falado ontem na célula, que lugar? De 1 a 3, não vamos muito longe, não vamos fazer de 1 a 10, não. De 1 a 3. Qual é o número que Cristo tem ocupado na sua vida? Nenhum lugar. Cristo é sempre o último. É o último a saber, é o último que você recorre. Ele é o último na sua vida. Ah, de vez em quando Cristo é o primeiro, ou Cristo é o centro da sua vida. É tempo de nós colocarmos Cristo no lugar dele. E Deus quer te dar a oportunidade disso nesses dias.
Nós temos falado disso porque há uma importância para Deus na sua e na minha vida. Qual o lugar que Cristo tem ocupado na sua vida? Se você reconhece que Cristo não tem sido o centro da sua vida, é tempo de você mudar. É tempo de você não se conformar com isso. Não, pastor, eu até tento, mas não tenho conseguido. Tem tentado com a sua força. Entrega para Ele. Eu disse algo ontem na célula, eu quero repetir aqui para você. Sabe por que muitas vezes nós não colocamos Cristo no centro? Porque nós não confiamos que Ele pode nos ajudar. E aí nós vamos tentar primeiro. Mas entenda, quando Cristo for no centro, todas as outras coisas vão acontecer. Cristo vai fazer tudo. Não tem nada que Ele não possa fazer. Você precisa passar uma prova, Cristo pode te ajudar. Você precisa de um novo emprego, Cristo pode te dar. Você precisa ser liberto das drogas, do álcool, Cristo pode te libertar. Você precisa ser curado, Cristo pode te curar. Cristo pode tudo. Mas para isso Ele precisa estar no centro da sua vida. E se você reconhece que nesse momento da sua vida Cristo não está no centro, eu quero te encorajar a vir aqui, eu quero orar por você. Hoje é dia de colocar as coisas no seu devido lugar. Cristo na posição dele. Ele é o centro, Ele deve ser o centro da nossa vida. Quando nós louvamos ao Senhor, você pode vir. Sabe, não é vergonha. Vergonha é quando nós não nos posicionamos. É tempo de nos posicionarmos. Coloque Cristo no centro. Você vai ser surpreendido pela tua graça, pelo seu favor. Ele vai mudar a sua história. Não teve ninguém que teve um encontro com Cristo, que colocou Cristo no centro, que não teve a sua vida mudada. Nós vamos adorar ao Senhor, e essa é a sua oportunidade, não apenas de reconhecer, mas de colocar as coisas no lugar certo. Essa palavra é para você, irmão, irmã. Essa palavra é para nós, igreja. É tempo de colocarmos Cristo no lugar dele. Vamos orar, vamos adorar ao Senhor.